Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês, é um imenso prazer estar aqui para trazer o curso de cálculo 1, cálculo integral, aula número 2, pessoal. Vamos lá continuar esse curso, beleza? Na aula 1 nós vimos a primitiva de uma função e na aula 2 nós vamos ver o que? Olha só. Então nessa aula 2 aqui nós vamos ver a integral definida, que também é conhecido como integral de Riemann, certo? E Riemann foi um matemático que introduziu esse conceito aí de integral definida, certo? E a bibliografia vai ser um curso de cálculo do Hamilton Luiz Guidorizzi, quinta edição, certo, pessoal? Essas aulas aqui, pessoal, vão ser mais ou menos um estudo desse livro do um curso de cálculo, certo? Do Guidorizzi, que muita gente usa na engenharia, na economia, matemática, física, química, estatística, enfim, diversas áreas, assim. Então vamos começar a segunda aula, lembrando-se que curtam minha fanpage, o endereço vai estar aí na sua tela, se possível inscreva-se no canal para não perder as próximas novidades, beleza? Vamos para o vídeo então. Beleza, pessoal, vamos iniciar essa aula aqui com o item 1, que vai falar da partição de um intervalo. Vamos ver a definição, olha só. Uma partição P de um intervalo AB. Então aqui você tem que ter em mente o que é um intervalo AB, tá? Eu expliquei na aula anterior, ok? É um conjunto finito P igual x0, x1, x2, x3, até xn, que é o último termo dessa parte desse conjunto, certo? Em que x0, x1, xn são números, certo? São constantes. Onde A é igual a x0, que é menor que x1, que é menor que x2, que é menor que x3, até que é menor que xn, que é exatamente igual ao B, certo? Uma partição P de AB divide, ele próprio nome diz, ela vai particionar, ou seja, vai dividir esse intervalo em n subintervalos da forma xi menos 1, xi, em que i varia de 1 até n. Pessoal, observem aqui o nosso desenho juntamente com essa informação. Ele vai dividir o intervalo em n subintervalos, certo? Dessa forma aqui, quando i vale 1, o que a gente faz? x0, x1. Então, esse subintervalo aqui que eu estou marcando, certo? Quando o i vale 2, vai ser x2 menos 1, x1, x2. Então, é esse subintervalo que eu estou marcando, ok? Quando o i vale 3, é esse subintervalo que eu estou marcando. Quando o i vale n, que é o último elemento, o último número, nós vamos ter que xn menos 1, xn, que é esse último intervalinho aqui que eu estou marcando. Então a ideia é essa, a ideia é dividir esse intervalo em subintervalos dessa forma, xi menos 1, xi, com i variando de 1, 2 até n, ok? Note o seguinte, pessoal, aqui eu estou indo do menor para o maior. Essa é a explicação de ter A igual a x0, que é menor que x1, que é menor que x2, que é menor que xn, que é igual a b, certo? Porque o x0, o A, que é igual a x0, ele é menor que o x1, que é menor que o x2, que é menor que o x3, que é menor que xi menos 1, xi, que é menor que xn menos 1, menor que xn, que é exatamente igual ao b, certo? Bom, iremos indicar a amplitude do intervalo xi menos 1, xi, ou seja, com o i variando de 1 até n, a gente vai ter todos esses intervalinhos aqui, ó, que eu estou marcando, certo? Todos eles aqui. Até o enésimo intervalo, né? O último intervalo. Nós iremos indicar por delta xi, que é xi menos 1. Desta forma, quando o i valer 1, delta x1 vai ser x1 menos 1, que é x0, ok?
O delta x2, a gente coloca 2 no lugar do i. Então fica x2 menos 1, x1. Ok? E assim por diante. Por exemplo, o delta xn vai ser quando o i valer n. Então, xn menos xn menos 1. Certo? Em que esses elementos, x1, x2, x0, x1, x2, até xn, eles são números reais, ok? Constantes. Beleza? Olha só o que diz aqui. Os números delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, até o último número, que é o delta xn, não são necessariamente iguais, ok? O que significa isso? Significa que esses subintervalos aqui, eles não têm necessariamente o mesmo tamanho, certo? Podem ter tamanhos diferentes. Tá vendo? Aqui eu coloquei ele, por exemplo, com o mesmo tamanho, mas poderia não ser o mesmo tamanho, ok? O maior deles denomina-se amplitude da partição P e será indicado por máximo de delta x. Certo, pessoal? Olha só, pessoal. O maior desses intervalos aqui que eu marquei aqui, todos esses subintervalos, o maior deles denomina-se a amplitude dessa partição, entendeu? O que tem maior tamanho denomina-se a amplitude da partição P. E ele vai ser indicado por máximo de delta xi. Ok? Agora que já sabemos o que é uma partição, vamos ver o item 2, que vai dizer soma de rima. Certo? Então vamos trabalhar. Olha só. Sejam f uma função definida nesse intervalo AB, fechado em A, fechado em B, certo? E P, dessa forma, uma partição de AB, certo? Acabei de falar o que é uma partição, ok? Bom, para cada índice I, com I variando de 1, 2 até N, seja CI um número entre xi menos 1 xi escolhido arbitrariamente, ok? Bom, é o seguinte, pessoal, olha só. Aqui nós temos representado novamente o intervalo, só que dessa vez nós temos uma coisinha a mais. Então, seja f uma função definida nesse intervalo, ok? Nesse intervalo aqui que eu estou marcando. Seja f uma função definida nesse intervalo e p uma partição desse intervalo. Para cada índice i, ou seja, esse i vai variar de 1 até n. Ele é um índice, certo? Seja ci, ou seja, para i valendo 1, c1, c2, c3 até cn, tá? Em que cn é o último. Seja ci um número entre xi menos 1, xi, certo? Um número nesse intervalo aqui, escolhido arbitrariamente. O que significa isso? Quando i é igual a 1, fica x0, x1. Então a gente vai ter um c1 aqui, certo? Quando o i vale 2, x1, x2. Então a gente vai ter um c2 aqui. Quando o i vale 3, a gente vai ter um c3. Quando o i vale o próprio i, a gente vai ter entre xi menos 1, xi, um certo ci, certo? E quando i vale n, nós vamos ter entre xn menos 1 e xn, entre esse intervalo aqui, a gente vai ter um cn, certo? Então a gente tem esses números, é um número real, certo? Escolhido arbitrariamente nesse intervalo. Então nesse caso eu escolhi ele aqui mais ou menos no meio, mas poderia ser, suponha que seja esse o intervalo aqui que eu queria escolher. Então podia ser aqui, 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 em qualquer lugar aqui, escolhido arbitrariamente, certo, pessoal? Isso aqui é importante, beleza? O número somatório de i igual a 1 até n de f de ci
ΔXi, olha só, pessoal, um somatório aqui que a gente tem representado, ok? E esse somatório, ele nada mais vai ser do que a gente vai começar do i valendo 1 e a gente vai até o n, ou seja, 1, 2, 3, 4, até n. Então vamos lá, colocando sempre o valor aqui no lugar do i. Então a gente vai ficar com f de c1 ΔX1, quando i vale 1, f mais, e a gente tem uma soma, um somatório, tá? F de C2 ΔX2, quando i vale 2, mais, e aqui até mais f de Cn ΔXn, que é o último termo, certo? Esse daqui é o último termo, ok? Essa soma aqui, toda essa soma aqui que eu estou marcando, denomina-se soma de rima, certo? Da função f, relativa à partição P e aos números CI. Ok, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco por que essa soma é tão importante, ok, na matemática. Então vamos lá. Observemos que se f de CI for maior que zero, ou seja, positivo, se a imagem no ponto, se a imagem de f no ponto CI for um número positivo, f de CI vezes ΔXi será a área do retângulo RI determinado pelas retas x igual a xi menos 1, x igual a xi, y igual a 0 e y igual a f de CI. Agora, se a f de CI for menor que 0, ou seja, a imagem do ponto CI através da f for negativo, a área do retângulo, de tal retângulo, será menos f de CI ΔXi. Pessoal, muita atenção agora. Essa parte pode ser um pouquinho complexa de entender, mas não é difícil. Olha só, vamos prestar bastante atenção agora. Observemos que se a imagem do ponto CI através da função f for um número positivo, então vamos trabalhar primeiro com esse gráfico aqui, certo? Nós temos o gráfico de uma função f sendo representado dessa forma, certo? O gráfico da função f, ok? E aqui nós temos um ponto CI, certo? Ponto CI. E esse CI, ele leva, através da função f, numa imagem f de CI, ok? Beleza. Note que esse CI, ele está entre xi menos 1 e xi, que é a condição que a gente queria anteriormente, certo? Aqui, olha só, se a f de CI for maior que 0, ou seja, se o ponto f de CI está acima do eixo y, então f de CI vezes ΔXi será a área do retângulo RI. Olha aqui o retângulo RI, ó, olha só. Já vou mostrar qual é a área. Determinado pelas retas x igual a xi menos 1, x igual a xi, y igual a 0 e y igual a f de CI. Calma, vamos por partes. Ele vai ser a área do retângulo RI determinado pelas retas. Então a gente tem essa reta, que é x é igual a xi menos 1, ok? Essa reta. X é igual a xi, que é essa reta aqui. Reta horizontal, tá? Essas duas retas são horizontais, ok? Y é igual a 0, que é toda essa parte aqui. E y é igual a f de CI, que é essa parte aqui. Resumindo, nós temos a área de um retângulo dado por isso aqui. Essa área desse retângulo, certo? A f de CI, que é a imagem de CI através da f,
vezes o delta xi, ok? A f de ci vale aqui, daqui até aqui, e delta xi não é xi menos 1? Então, daqui até aqui. Ou seja, o que vai acontecer? Lembra lá da geometria plana? Qual que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Ora, a base é o próprio delta xi, certo? E a altura é a f de ci. Então, f de ci delta xi. Beleza? Agora, observemos esse gráfico aqui, pessoal, que é uma outra situação, mas eu também representei por f, ok? É o seguinte, olha só, se a imagem do ponto ci através da f for negativa, a área de tal retângulo será menos f de ci delta xi, ok? O que significa isso? Olha só, observemos aqui o gráfico de f. Aqui eu tenho o ponto ci entre xi menos 1 e xi, certo? Como eu queria escolher, eu escolhi arbitrariamente esse ponto, e ele leva uma imagem através da função f uma imagem f de ci, certo? Ok? Note o seguinte, aqui, essa imagem aqui, ela é negativa, está abaixo do eixo y, ok? Aqui está o eixo y, aqui é acima do eixo y, e aqui é abaixo do eixo y, é onde está a imagem do ponto ci através da f. Então, a área do retângulo vai ser negativa, certo? Isso aqui é importante. Olha só, pessoal, por que a área do retângulo vai ser f de ci delta xi? Porque da mesma forma aqui, ó, vou puxar aqui, aqui é xi menos 1, ou seja, delta xi. E aqui nós temos representado, daqui até aqui, nós temos representado a f de ci, ó. Olha só, aqui é a f de ci. Então, nós temos a área do retângulo, que novamente é dada por base vezes altura. A base é o delta xi e a altura é f de ci. Mas só que como está abaixo do eixo y, vai ser negativo. Então, menos f de ci delta xi. Essa é a área do retângulo que está rachurada aqui. A área do retângulo RI. Beleza? Então, nós vimos as áreas dos retângulos RI por perspectivas diferentes, ok? Uma perspectiva quando a f de ci é positiva e outra perspectiva quando a f de ci é negativa, certo, pessoal? E aí, então, nós podemos introduzir um pouco do conceito de área de uma região abaixo de um gráfico, certo, pessoal? Bom, então vamos lá. Geometricamente, podemos interpretar a soma de Riemann, somatório de igual a 1 até n, f de ci delta xi, como a soma das áreas dos retângulos RI que estão acima do eixo x, subtraído, nós vamos subtrair, da soma das áreas dos retângulos RI também, que estão abaixo do eixo x. Olha só, aqui nós temos representado, nesse plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, uma função f, ok? Observe o seguinte, que geometricamente nós podemos interpretar a soma de Riemann, que é essa soma aqui, como a soma das áreas dos retângulos que estão acima do eixo x, aqui está o eixo x. Acima dele estão esses dois retângulos, por exemplo, aqui, né? Certo? E nós temos a soma das áreas desses retângulos, que eu já mostrei anteriormente, que elas são a soma das áreas dos retângulos. E a gente vai subtrair a soma das áreas dos retângulos que estão abaixo do eixo x. Então, a gente vai subtrair
esses retângulos aqui que eu estou marcando. Certo, pessoal? Olha só, é interessante nós pensarmos da seguinte forma, que a soma de rima, nesse caso, na figura, nós vamos ter a soma, o somatório de I igual a 1 até 7 de f de ci e delta xi, ou seja, f de c1 delta x1, f de c2 delta x2, mais f de c3 delta x3, f de c4 delta x4, f de c5 delta x5, f de c6 delta x6 e f de c7 delta x7. Ok, pessoal? Então, aqui a gente mostrou que esse f de ci delta xi, a gente mostrou no slide anterior, que ele nada mais é do que a área que está marcada aqui, ó, em laranja, desses retângulos aqui. Certo, pessoal? Então, o que a gente pode dizer? Que a área de todos esses retangulinhos aqui, em que nós escolhemos os CIs, que são C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, arbitrariamente, a área vai ser a f de ci vezes o delta xi, vai ser a área de todos esses retângulos aqui, as áreas rachuradas. E essa área, ela é muito próxima da área de uma região abaixo de um gráfico, certo? Então, nesse caso, ó, ela é muito próxima a essa área que eu estou marcando aqui, ó, que é a área dessa região aqui, que é uma área muito importante, que a gente trabalha muito em matemática, com as áreas dessas regiões abaixo do gráfico. Beleza? Está muito próxima, note isso. Certo? Beleza, pessoal? Vamos ver agora a integral de rima. Vamos ver a definição. Ok, pessoal? Não vou falar de definição formal, que envolve épsilons e deltas, mas eu vou dar uma boa noção do que é essa definição aí. Vamos ver a definição, olha só. Seja f uma função definida no intervalo AB, fechado em A e fechado em B, e L um número real. Beleza? Diremos que o somatório de I igual a 1 até N de f de ci vezes delta xi tende a L quando o máximo de delta xi tende a zero. E escreveremos dessa forma. Quando alguma coisa tende a L, quando alguma outra coisa tende a zero, eu estou escrevendo um limite, tá? Então, sempre quando tende a alguma coisa, eu estou escrevendo um limite. Então, o limite de somatório de igual a 1 até N de f de ci vezes delta xi, quando o máximo de delta xi tende a zero, é igual a L. Eu vou escrever dessa forma. E tal número L, quando existe, um limite pode não existir. Por exemplo, quando os limites laterais são diferentes, tá? Revisa o conceito de limite, certo? Tal número, quando existe, ele é único e denomina-se integral de rima de f no intervalo AB. E indica-se por integral de A até B da f de x em relação a x, ok? Então, por definição, o que é a integral de A até B da f de x em relação a x? É esse limite, o limite do somatório de igual a 1 até n de f de ci vezes delta xi, isso quando o máximo delta xi tende a zero. Pessoal, olha só, é o seguinte, você deve estar se perguntando, bom, isso aqui a gente viu que é a soma de rima. E o que a soma de rima faz? É a soma das áreas dos retângulos RI, que estão acima do eixo x, subtraído da soma das áreas dos retângulos que estão abaixo do eixo x. Ou seja, toda essa parte aqui. Ok? Isso aqui é um exemplo, tá? Bom, mas o que significa esse limite quando o máximo do ΔXi tende a zero? O que é o máximo ΔXi? É a amplitude da partição. É o maior desses intervalinhos aqui. Olha, quando o maior desses intervalinhos tender a zero, então, ΔXi não é a amplitude de cada um desses intervalos, ou seja, daqui até aqui,
daqui até aqui, daqui até aqui, enfim, a amplitude de cada um desses intervalos aqui. O que acontece? Quando esse ΔXi, o máximo deles, ou seja, o maior desses intervalos, ele tender a zero, o que vai acontecer? Os retangulinhos vão ficando cada vez menores. E aí a gente vai ter uma situação desse tipo aqui, ó. A gente vai ter um retangulinho menor aqui. A gente vai ter outro retangulinho menor aqui. Vamos ter outro retangulinho menor aqui, menor aqui, menor aqui, menor aqui. Ok? Nós vamos ter sempre esses retangulinhos menores. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai se aproximar do quê? Vai se aproximar cada vez mais da área dessa região abaixo do gráfico de f, certo? Ok? Vai se aproximando cada vez mais dessa área, porque os retangulinhos vão sendo cada vez menores. Ó, note isso, eles vão se aproximando cada vez mais da área desse gráfico, certo? Olha aí o gráfico sendo... Tá vendo? Ó, quanto menor for o máximo do ΔXi, ou seja, cada vez mais vai se aproximar da área abaixo, da região abaixo desse gráfico aqui. Ou seja, o que vai acontecer? Vai se aproximar cada vez mais dessa região aqui que eu marquei, ó. Ok? Tá vendo? Ó, tá muito perto da área. Então, o que acontece? Quando o limite do máximo do ΔXi tende a zero, essa soma de rima aqui, vai ser a área da região abaixo de um gráfico, que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Beleza, pessoal? Muito importante essa noção aí da integral definida, ok? Entender essa definição. Certo, pessoal? Bom, vamos continuar aqui. Se a integral de a até b de f de x em relação a x existe, se ela existe, se existe essa integral, dizemos que f é integrável, segundo rima, certo? Nesse intervalo, AB. Então, note o seguinte, que aqui f é integrável quando essa integral existe e esses daqui, esses pontos A e B, que são os extremos do intervalo, a integral ela está variando no intervalo AB, certo? Então, segundo a variável x. A variável x ela está variando nesse intervalo AB. Ok? É comum nos referirmos à integral de a até b de f de x em relação a x como a integral definida de f no intervalo AB. Beleza? Olha só o que diz essa observação aqui. Por definição, a integral de a até a da f de x em relação a x é zero. Ok? Ou seja, a integral que vai de um intervalo que contenha só o ponto A, de um extremo de um intervalo até esse mesmo extremo, vai ser zero. E a integral de b até a da f de x em relação a x, é uma outra, por definição a gente coloca aqui, vai ser menos a integral de a até b da f de x em relação a x, quando a é menor do que b, certo? Bom, é o seguinte, pessoal, aqui nós, se a gente inverter os limites de integração, de b até a vai ser de a até b, a gente coloca o sinal negativo aqui, beleza? Ok, vamos para uma parte muito importante da aula, o item 4, que vai dizer as propriedades da integral, beleza? Bom, vamos ver um teorema aqui, cuja demonstração vai ser omitida, ok? Para ver essas demonstrações, eu acredito que eu colocarei em vídeos separados, certo? Para não ficar muito grande a aula e também só se a pessoa realmente quiser ver e saber como que demonstra,
Beleza? Bom, vamos ver o teorema aqui. Teorema é uma coisa muito importante em matemática, ok? Bom, sejam f e g integráveis, ou seja, existe a integral nesse intervalo, certo? A integral de a até b de f de x em relação a x e a integral de a até b de g de x em relação a x. Existem essas integrais. E seja k uma constante real, certo? Então, olha só o item 1. Então, a soma de f mais g ela é integrável em AB. E além disso, o que vai acontecer? A integral de uma soma de duas funções é a soma das integrais, certo? A integral de uma soma, o que a gente vai fazer? Como a gente fizesse aqui a distributiva com esse dx aqui. A gente fica com a integral de a até b da f de x em relação a x, mais, o mais se conserva, certo? E a integral de a até b da g de x em relação a x. Bom, vale também para o negativo, ok? Também vale para a integral de f de x em relação a x menos a integral de g de x em relação a x, ok? Bom, se elas são integráveis em AB e k é uma constante, então k vezes f é integrável em AB. E além disso, o que vai acontecer? A integral de uma constante vezes uma função em relação à variável x aqui, o que acontece com essa constante? Ela sai para fora da integral, certo? Então, vai ficar constante vezes a integral de a até b da f de x em relação a x, certo? Olha só essa daqui. Se f de x for positivo em AB, ou seja, para todo x desse intervalo, a função f de x for positiva, então a integral da f de x em relação a x também será maior ou igual que zero, ok? Bom, olha 4. Se C pertence ao intervalo aberto de AB, certo? Um intervalo aberto de A, aberto em A e aberto em B, e F é integrável em fechado em A, fechado em C, fechado em C, fechado em B, ok? Então, se todas essas condições forem satisfeitas, então a integral de A até B da f de x em relação a x é igual à integral de A até C da f de x em relação a x, mais a integral de C até B da f de x em relação a x. Ou seja, o que eu posso fazer? Se C satisfaz essas condições aqui e f é integrável nesses intervalos aqui, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar de A até esse número C e depois desse C até esse número B. Certo, pessoal? Nós podemos fazer isso. Ok? Integrando por etapa. Tudo bem? Só uma correção aqui é se f de x for maior ou igual que zero. Então, a integral de A até B da f de x em relação a x é maior ou igual que zero. Ok? A integral é maior ou igual que zero. Certo? Vamos agora, pessoal, ver um dos teoremas mais importantes do cálculo, cuja demonstração vai ser omitida aqui por falta de tempo também, e porque também eu posso postar ele em um vídeo separado. Ok, pessoal? Vamos ver aqui o item 5, que é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Vai ajudar a calcular as integrais definidas. Então, olha só esse teorema. Se f for uma função integrável em AB, no intervalo AB, e se f grandona for uma primitiva da f pequena em AB, o que é uma primitiva mesmo? É uma função que quando você deriva, você encontra a própria f pequena, ok? Então, o que vai acontecer se f for integrável em AB e f grandona for uma primitiva de f pequena nesse intervalo? Então, a integral de A até B da f de x em relação a x é igual à primitiva de f no ponto B menos a primitiva de f
no ponto A. Ok? Olha só. Então, o que acontece nesse teorema? A integral de A até B de uma função f de x em relação a x, você tem que tomar uma primitiva dessa função f e fazê-la no ponto B menos no ponto A, certo? A diferença f de B menos f de A será indicada por f de x de B até A, ok? Pessoal, uma observação importante é que toda função contínua no intervalo AB, ela é integrável em AB. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que saber, para calcular uma integral definida, dessa forma aqui, de uma função em relação à variável x, nós temos que saber se a função f ela é contínua nesse intervalo. Beleza? Bom, vamos para o primeiro exemplo aqui, exemplo 1, que vai aplicar esse conceito do cálculo de uma integral definida, certo? Calcule a integral de x elevado ao quadrado em relação a x, que vai de 1 até 2. Ok? Como que a gente calcula essa integral? Olha só, ela já foi vista na aula anterior. Como a f grandona de x é igual a 1/3 de x ao cubo, é uma primitiva de f, certo? Essa função aqui a gente viu na aula anterior que ela é uma primitiva da função f. E a f é contínua em 1, 2, certo? F é contínua em qualquer intervalo, certo? Na reta toda. Contínua no conjunto dos números reais, certo? É uma função que não tem problema algum. Ó. Está definida em todo ponto. Então, o que vai acontecer? Segue que aqui é uma coisa importante, pessoal. O teorema ele fala que a f grandona tem que ser apenas uma primitiva, certo? Não precisa ser a família de primitivas. É por isso que nós podemos ignorar a constante, certo? Mesmo se tivesse a constante, nós chegaríamos no mesmo resultado, mas aqui podemos ignorar a constante, porque nós precisamos apenas de uma primitiva, e não da família de primitivas, certo? Que a família de primitivas a gente coloca a constante, beleza? Então é por isso. Bom, então segue que a integral de 1 até 2 de x ao quadrado em relação a x, a gente toma uma primitiva e faz do ponto B menos no ponto A. Então a gente vai ficar com a primitiva que é 1/3 de x elevado ao cubo de 1 até 2. Aí a gente faz no ponto B, a gente aplica a função no ponto B, ou seja, 1/3 vezes 2 elevado ao cubo, menos, olha o menos da fórmula aqui, 1/3 vezes 1 ao cubo, apliquei o ponto 1. Então a gente vai ficar com, aqui nós temos 2 ao cubo, que é 8, então fazendo aqui a multiplicação dessas frações, a gente fica com 8/3, menos, e aqui a gente fica com 1/3. 8/3 menos 1/3 dá 7/3, certo? Por quê? Porque a gente conserva o denominador e soma os numeradores, ok? Beleza, pessoal? Vamos ver o exemplo 2 aqui, certo? Haverão alguns exemplos nessa aula, não tanto quanto a aula anterior, ok? Calcule a integral de menos 1 até 3 de 4 em relação a x. Solução. A integral de menos 1 até 3 de 4 em relação a x. Esse 4 é uma constante. O que diz a propriedade lá da integral? Propriedade número 2. O que diz? Diz que a constante ela passa para fora da integral. Então a gente fica com 4 vezes a integral de menos 1 até 3 em relação a x. Olha só, a integral em relação a x, a gente calculou ela, dá x, uma primitiva da função 1, ok? É
a x, ok? Não precisa ser x mais a constante, porque a gente precisa de apenas uma primitiva e não a família de primitivas, ok? Então a gente fica aqui 4x vezes esse x, ele está variando de menos 1 até 3, então a gente vai ficar com 4 vezes. Aí a gente aplica, nesse colchetes aqui, nós aplicamos quando x é igual a 3, menos quando x vale menos 1. Então 3 menos quando x vale menos 1, menos 1. Então aqui a gente fica com esse menos dá mais, então 4 vezes 3 mais 1 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. Ok? Vamos aqui ao exemplo 3. Vai falar o seguinte: calcule a integral de 0 até 2 de x ao cubo mais 3x menos 1 em relação a x. Certo, pessoal? Ok, olha só. Aqui nós temos uma integral dada por uma soma de funções. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar distributivo entre aspas aqui, ou seja, fazer a integral de uma soma é a soma das integrais. É isso que nós vamos fazer. A integral de 0 até 2 de x ao cubo mais 3x menos 1 em relação a x é a integral de 0 até 2 de x ao cubo dx, mais a integral de 0 até 2 de 3x dx, menos a integral de 0 até 2 de 1 dx. Ok? Qual que é a primitiva dessa função aqui? O que nós fazemos? Nós temos a integral uma função potência. O que nós fazemos? Nós vamos somar 1 e dividir pela soma, certo? Então, x à quarta sobre 4, de 0 até 2. Para calcular a integral de 0 até 2 de 3x em relação a x, olha só, a gente vai ficar com a integral de 3 a gente conserva, e aqui a integral de x, é uma integral de uma função potência, e o que a gente vai fazer? Nós vamos somar 1, nós temos 1 mais 1, e dividir pela soma. Então a gente vai ficar com 3x ao quadrado sobre 2, de 0 até 2, ok? E menos a integral de 1 em relação a x, é x, de 0 até 2, ok? Daí, aqui de 0 até 2, a gente vai ter que usar o teorema fundamental do cálculo, que a gente vai aplicar no ponto 2, então a gente fica com 2 elevado a quarta sobre 4, menos aplicar no ponto 0, 0 elevado a quarta sobre 4, ok? Mais, aqui nós vamos aplicar, primeiramente, no ponto 2, 3 vezes 2 elevado ao quadrado sobre 2, ok? Menos 3 vezes 0 elevado ao quadrado sobre 2, aplicando no ponto 0, certo? E a gente fica com menos aqui. Aqui a gente vai aplicar o x no ponto 2, então 2 menos o x no ponto 0, então 0, ok? 2 elevado à quarta é 16, dividido por 4 dá 4. Menos 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Mais 3 vezes 4 dá 12, dividido por 2, 6. Menos 3 vezes 0 elevado ao quadrado dá 3 vezes 0, que é 0, dividido por 2 dá 0. Menos 2 menos 0 dá 2, então menos 2. 4 mais 6, 10, menos 2, 8. Certo? Vamos calcular aqui no exemplo 4 mais uma integral. Olha só, calcule a integral de 1 até 2 de 1 sobre x elevado ao quadrado em relação a x. Ok, nossa solução vai dizer o seguinte, olha só. Bom, a integral de 1 até 2 de 1 sobre x elevado ao quadrado em relação a x, o que vai acontecer? A gente tem a propriedade de potência, pessoal. Olha só, nós temos que 1 sobre x elevado ao quadrado, se a gente passar o x para o numerador com
expoente negativo, a gente fica com x elevado a menos 2, pela propriedade de potência, certo? E aí, nós ficamos com a integral de 1 até 2 de x elevado a menos 2 em relação a x. É uma função potência. Como que nós integramos uma função potência? Nós somamos 1 e dividimos pela soma, certo? E aí nós vamos ter x elevado a menos 1 sobre menos 1, de 1 até 2, ok? O que é x elevado a menos 1 sobre menos 1? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Aqui embaixo, aliás. X elevado a menos 1 é 1 sobre x elevado a 1, ou seja, 1 sobre x. Dividido por menos 1, a gente vai ficar... a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 1 dividido por menos 1, que vai ser menos 1 sobre x, ok? Nesse caso, a gente vai ficar com menos 1 sobre x de 1 até 2. Aí nós vamos pegar o valor de x e substituir por 2, menos 1 sobre 2, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1. Então a gente vai ficar com menos meio mais 1, a gente fica com 1 menos meio. 1 menos meio é exatamente igual a menos meio, certo? Não estou fazendo os cálculos, pessoal, porque senão o vídeo fica muito grande, ok, pessoal? Vamos resolver o exemplo 5 aqui, o último exemplo dessa aula, ok? Calcule a integral de 1 até 2 de 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo em relação a x. Vamos lá, pessoal. Bom, note que aqui nós temos a integral de uma soma de funções. O que nós vamos fazer? A integral de uma soma é a soma das integrais, ok? Então, nós ficamos com a integral de 1 até 2 de 1 sobre x em relação a x, mais, o mais conserva, integral de 1 até 2 de 1 sobre x ao cubo em relação a x, ok? Beleza. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Esse 1 sobre x elevado ao cubo, esse x passa para o numerador com expoente negativo, ok? Ficamos com a integral, essa integral eu estou mantendo, mais a integral de x elevado a menos 3, de 1 até 2, em relação a x, tá? Beleza, pessoal? Aqui nós temos uma integral que a gente calculou na aula passada, a integral de 1 sobre x. Qual a função que derivando dá 1 sobre x? ln de x, certo? Log de x na base e, ok? Que a gente denota por ln de x. Isso vai de 1 até 2, mas agora nós precisamos saber qual a função que nós derivamos para encontrar essa daqui, certo? E o que significa? Essa daqui é uma integral de uma função potência, então a gente vai somar 1 pela integral da função potência e dividir pela soma. Então a gente vai ficar com x elevado a menos 3 mais 1 menos 2, dividido por menos 3 mais 1 menos 2, isso variando de 1 até 2. Certo? Beleza. Que é igual a ln de x de 1 até 2. E aqui nós vamos fazer os cálculos, olha só. Aqui nós temos x elevado a menos 2 dividido por menos 2. O que nós vamos obter? 1 sobre x elevado ao quadrado dividido por menos 2, ok? O que nós temos aqui é uma divisão de frações, então a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, o que nos resulta menos 1 sobre 2x elevado ao quadrado, que é tudo que eu tenho aqui. Beleza? Aí, continuando, vamos agora aplicar o teorema fundamental do cálculo, certo? Vamos aplicar o x nesse ponto menos o x nesse ponto. Então, ln de 2 menos o ln de 1, certo? Ok. Mas, vamos continuar aqui.
a gente tem menos 1 sobre 2x ao quadrado, aplicamos no ponto 2 menos no ponto 1. Então, menos 1 sobre 2 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 1 sobre 2 vezes 1 elevado ao quadrado, certo? Ln de 1 dá 0. Por quê? Porque Ln é como se fosse o log de 1 na base e. Quanto dá isso? Dá 0, porque e elevado a 0 dá 1, ok? E mais, a gente vai ter aqui, o Ln de 1 deu 0, então aqui a gente vai ficar com menos 1 sobre 2 vezes 2 elevado ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8, menos 1 oitavo, menos 1, 2 vezes 1 elevado ao quadrado dá 2, então menos 1 sobre 2. A esse menos com esse menos dá mais, então Ln de 2 mais menos 1 oitavo mais meio, ok? E meio menos 1 oitavo, quando a gente fizer esses cálculos, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó, multiplicar esses dois aqui e multiplicar cruzado. Ó, 1 vezes 8 dá 8, menos 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente vai ficar com 6 sobre 16. Quando a gente simplifica, a gente vai ficar com 3 sobre 8. Ln de 2 mais 3 oitavos. E aqui nós vamos fazer o MMC, ó, para deixar mais bonitinho, digamos assim. Aqui nós temos o 1 no denominador, então 8 dividido por 1 dá 8, vezes Ln de 2, 8 Ln de 2, mais 8 dividido por 8 dá 1, mais 3, 3. Então aqui a gente tem a nossa resposta. É isso, pessoal, espero que vocês tenham realmente gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo, que é muito importante para o canal. Além disso, deixe nos comentários o que você quer que eu poste por aqui. Ok? Grande abraço, ótimos estudos, nos vemos nas próximas aulas e falou!